numa roda do Distrito Noroeste. A ideia é a gente conversar um pouco sobre a avaliação externa hoje, nesse primeiro momento com trabalhadores das nossas unidades. Né? E na segunda parte a gente vai fazer uma conversa com os gestores das mesmas unidades. A gente está no Noroeste, um município de saúde aqui em Campinas, que tem aproximadamente 190 mil habitantes. E a gente tem hoje cadastrado no PEMAC 11 equipes, né, no PEMAC. Inicialmente, na primeira fase, só resgatando com vocês, no PEMAC a gente tem 4 fases: a fase de adesão e contratualização, a segunda fase da avaliação, né, da autoavaliação das equipes, a terceira fase, que é a fase que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é a fase de avaliação externa, e a quarta fase, que é toda essa fase da repactuação. Então a ideia é conversar um pouco hoje sobre a avaliação externa aqui nesse espaço. E assim, uma coisa que não dá para deixar de falar, a gente está contando com a participação do pessoal do Território SUS aqui, a Beth Zunda está aí, e o Felipe, né, nas imagens aí. Acho que é legal, isso tem qualificado bastante, tem permitido que a gente consiga disponibilizar material para outros lugares, para outras equipes, para outros distritos, para o Brasil todo. Né? Isso tem sido muito legal, essa prática aqui do Território SUS tem feito aqui em Campinas. Acho que a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como foi a avaliação externa nas unidades, né? Como é que foi esse processo, o que vocês sentiram no momento da avaliação e quais os efeitos que tiveram depois. Houve alguns questionamentos, isso foi em outubro do ano passado, pela questão de que a gente tinha ausência de profissional médico, e aí houve o questionamento se daria para a equipe realmente aderir ao PEMAC. Né? Então a gente, com as conversas que a gente foi tendo na EP, nas reuniões de coordenadores, a gente conseguiu convencer a equipe de que a adesão ao PEMAC seria um ganho tanto na assistência, né, em termos de qualidade, e seria um mergulho também da equipe na questão da qualidade do que a gente estaria prestando para esses usuários. A gente tinha feito treinamento para suplementos, estava discutindo a clínica, já vinha discutindo a questão das doenças crônicas, quando chegou a oferta do PEMAC. E aí a gente foi ver que algumas ações que estava sendo colocado lá, a gente já estava fazendo, mas sem ter esse norte do PEMAC. No Florença, nós somos em 5 equipes, só uma equipe que está inscrita no PEMAC, está cadastrada no PEMAC. Mas, independente disso, nós achamos prudente estar fazendo todo o processo com as outras equipes também, fazer o acompanhamento, o processo de avaliação, né, mesmo internamente. Quando aconteceu a adesão da equipe ao PEMAC, eu não estava na unidade, eu estava de licença maternidade. E aí eu voltei meses depois, já estava em andamento. E eu percebi que eu bem motivada, parece que transformada. A gente teve um empenho da equipe, dos 12 reuniões de equipe, a gente está forçando o trabalhador para poder registrar isso, porque eram vistos que não tinham quebrado. Eram feitos, porém não eram registrados. No dia da avaliação externa, nós fomos a primeira unidade do distrito a ser avaliada. Então gerava uma expectativa muito grande, né? No sentido de o que vai acontecer, era meio assustador. E daí quando chega então a avaliadora, desce do carro na frente da unidade, a equipe toda se assusta um pouco e fala, nossa, agora é a hora, né? A avaliação, ela causa, de certa forma, uma ansiedade na gente, né? Até porque seria uma pessoa de fora, que não conhecia a unidade, nem a nossa realidade, e estaria vindo com um olhar que a gente não imaginava qual fosse o olhar dela em relação à nossa unidade e à nossa comunidade que a gente assiste. Falavam que demorava 6 horas nossa, mas 6 horas o que acontece? Ficando tempo, né? Aí a equipe se preparou, nós lemos a marca, discutimos muito, todo mundo se empenhou. Reunimos todos os documentos na sala e foi, assim, durou 2 horas e meia e ela elogiou bastante, porque estava muito organizado, muito estruturado. Muitas perguntas, faz você pensar em todo o processo de trabalho
Só que eu acho que se tivesse a equipe toda, nem que uma pessoa se prontificasse, mas a equipe estivesse escutando todas aquelas perguntas, seria interessante para o próprio processo da equipe. Não é feita com uma pessoa só, é aquele membro. Aí quando eu falei, não, mas eu vou ficar aqui o tempo todo, eu achei que ia entrar, a GO estava lá, tinha o generalista esperando, não entrou ninguém. Meio bem engessado, com uma funcionária só com a enfermeira Lu. E daí a Ana precisou perguntar uma coisa pra mim. Aí eu fui lá e eles falaram assim, não, tem que ser só uma respondendo. Mas daí, como a avaliadora percebeu que a equipe é muito coesa, que uma fala exatamente o que a outra está falando, e que falhava a memória de uma, a outra estava completando, então assim, acabou que nós duas, da segunda metade em diante, nós duas respondemos o questionário. E daí, assim, enquanto uma estava respondendo, a outra estava pegando o documento, e acabou que eu acho que a segunda metade da avaliação foi bem agilizada por causa disso. Que acabou assim, eu não podia entrar, né, dentro da sala para poder participar da avaliação. E daí teve uma pergunta que a pessoa que estava passando pelo processo de avaliação não sabia responder e chamou a gente para poder ajudar. E daí quando eu entro na sala, eu tento começar a explicar como se dava o processo de trabalho dentro daquele item. E daí a avaliadora pega e fala assim para mim, não, você tem que falar pra mim se você tem ou se você não tem. Não, mas eu tô falando pra você que eu tenho, mas é nesse? Não, mas então você não tem. O que chamou muito a atenção de alguns itens do processo da avaliação, eles eram muito fechados, né? E a hora que, tipo, um exemplo que me chamou bem a atenção, o totem. Ele foi lá, olhou e falou assim, não, o totem não pode ser desse jeito, ele tem que ser muito específico, muito, tem que ser assim, assim, assim. Então, eu achei que faltou uma certa flexibilidade em algumas coisas que poderiam... A pessoa que veio fazer a avaliação, ela não era da área da saúde. Então, ela não tinha o conhecimento, por exemplo, da possibilidade de flexibilidade em alguns instrumentos. Às vezes, fica difícil, porque é diferente a realidade do Campina, que é uma comunidade que atende mais ou menos 7.000 pessoas, e a do Florense, que atende 30.000. Então, assim, às vezes a gente ia conversar com ela para tentar explicar como aquilo funcionava na unidade, não era uma questão de sim ou não. Era bem isso as perguntas, né? Você faz isso ou você faz aquilo? Você tem isso ou tem aquilo? Era bem isso. Ou você responde sim ou não, ou factualmente. Ou nenhuma das anteriores. Só faltou assim, nenhuma das anteriores. Eu acho que teve umas 4 ou 5 que eu consegui que elas fizessem alguma coisa na observação. Mas assim, a gente sentiu mesmo essa frustração que a gente tinha separado um monte de coisa para estar mostrando de todos os trabalhos e realmente não teve essa oportunidade de estar mostrando isso para eles. Eu até tentava conversar com a equipe, eles ficaram meio frustrados, né? Falei, gente, que como é uma coisa nacional, então eles precisam ter um parâmetro, a coisa tem que ser mais fechada, mais assim, tentando justificar até por que tinha que ser daquela forma. A gente não teve a oportunidade de mostrar muita coisa. Embora tenha bastante inflexibilidade, mas também nesse momento a gente para olhar o quanto as coisas que a gente já faz na unidade, que acaba sendo contemplado na avaliação e que a gente nem se dava conta. As pessoas às vezes dão aquela, poxa, a gente está fazendo isso e não enxerga. Não é para a gente fazer, compensa a gente continuar. Aí você tem que fazer aquela reconversa. Não, você está fazendo o serviço crescer, isso está sendo bom para o serviço. Independente disso, está valendo a ponto ou não. Independente disso, ser valorizado lá ou cá. O importante é o processo de trabalho estar caminhando. Mas aí veio a questão do SIAB, um outro modelo de informação, as fichas, a gente utilizava até então o SIGA. E aí eu senti, assim, eu até queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso, outras opiniões, que foi o que foi de mais difícil para nós. Por quê? A gente tinha que usar outras planilhas de registro, uma outra lógica de registro. Uma outra lógica que, assim, uma equipe continua usando SIGA, nas unidades que tinha que aderiram ao PEMAC e outras não. Outra equipe continuava com outro registro.
como que era isso dentro, organizar isso com os profissionais? Eu acho que as fichas elas são muito fechadas. E eu atendo uma ficha que não é da minha equipe, eu não tenho onde colocar eu como enfermeira. Onde eu vou colocar? É uma ficha que vai ficar perdida, eu posso colocar no FIGA, eu não posso colocar na minha planilha do PM2, eu não posso colocar. E a avaliação, a entrevista de avaliação externa, ela traz muita a quantidade, a questão quantitativa. Então, para mim fica uma dualidade ainda entre o sistema de informação SEAB e os nossos registros. E a outra dificuldade do sistema é que ele é vinculado a um computador, né? E ele não é online, então isso também é uma coisa que complica, que aí você tem só um computador, até discutir lá com o pessoal, vou colocar o sistema em um computador, eu tenho 5 equipes, se precisa cadastrar, eu vou precisar fazer rodízio, o pessoal vai trabalhar à noite, porque não dá conta. O FEMAC trouxe para o Barcelos uma organização que estava faltando, serviu como um eixo. Foi muito interessante porque foi gradual, porque a gente não foi feito assim com rapidez, né? Foi feito sempre, todas as reuniões de equipe da equipe que estava no FEMAC, a equipe vermelha que se reunia às quintas-feiras, a gente foi evoluindo. Então foi um crescimento. E aí eu acho que hoje ficou firme, a unidade está mais organizada e o que a gente transformou e renovou mantém, isso que é importante. Eu acho que ficou uma estrutura melhor. Que no fundo tem uma necessidade do trabalhador, do gestor que está ali, de ter uma avaliação, né? A avaliação mas mesmo que ela seja instrumentalizada e dura, mas que ela permita a gente olhar para isso e conversar disso. E as unidades se mobilizaram muito do ponto de vista de organização, do ponto de vista de espera desse olhar e muito querendo mostrar o seu melhor, né? Então a gente observa muito isso na maioria das, acho que quase todas as unidades, em todas que se responsabilizaram. Então, aí, de manter esse credenciamento e de manter isso, de mostrar o melhor. Então, acho que é uma necessidade do próprio trabalhador. Acho que nessa hora ele fica muito mobilizado e há um movimento de solidariedade, porque mesmo quem não estava na equipe, de estar junto, de querer trazer o melhor daquela equipe. Equipes que foram primeiras, né, as primeiras cadastradas, a gente estava num processo muito de aprendizado, de experimentação. Tem algumas questões que não envolvem a avaliação externa, mas sim todo o processo do FEMAC, que é a questão do monitoramento, a questão da informação, a questão dos recursos, como vão ser utilizados os recursos que estão chegando do FEMAC, que eu acho que vão ser também bastante decisórios para as próximas equipes e até as que estão hoje se vão querer continuar no programa. Porque tem algumas questões que eu acho que não dependem da gestão local ou da equipe cadastrada, e sim da gestão municipal ou até outros níveis, que se também a gente não for vendo retorno ao longo do tempo, vai causar uma grande desmotivação. Porque uma coisa é o que a gente sente na hora, o quanto foi válido o processo. Agora a gente não sabe se tudo que a gente mostrou foi considerado, o que o Ministério vai validar mesmo de nota para cada equipe. Eu acho que isso vai, de certa forma, impactar, apesar disso independer, que acho que todo mundo chegou no consenso de que foi produtivo, de que foi positivo. Mas acho que a hora que chegar o resultado, a gente também vai ter uma avaliação diferente, né? No mínimo diferente. O Ministério tem que pensar diferente para municípios de grande porte. Temos formatos diferentes, temos sistemas de informação hoje que nós temos que compatibilizar os sistemas que nós temos com o SEAB. Eu acho que já existe um movimento pelo próprio Departamento de Atenção Básica do Ministério nesse sentido, de fortalecer os sistemas que a gente tem, de tentar que esses sistemas deem conta de unidades grandes, com 30 mil habitantes, como Florença, por exemplo, com 5, 6 equipes só da família. E uma outra coisa, para finalizar, que eu acho que fica a mensagem, nós já encaminhamos a questão da necessidade dessa retroalimentação para as equipes do recurso do FEMAC. Caminhamos uma carta do Distrito Noroeste para o secretário, né, junto com outros distritos, a gente acabou fazendo essa discussão, com a possibilidade então da gente retroalimentar, de pensar no que isso pode trazer também de benefício e estímulo
para as nossas equipes. Muitas coisas realmente fogem à governabilidade do nível local e distrital. Eu acho que esse é um andar interessante, a gente está no caminho certo. Espero que em março as gestoras, gestores que estiverem por aí, com certeza vão estar ampliando esse cadastramento, essa adesão das equipes ao Intermark. É isso que a gente espera. Agradeço a todo mundo aí, acho que foi bem legal a hora, né?